Nós estamos no estudo, nós vamos dar sequência. Abra, por favor, Mateus capítulo 4. Vamos ler o versículo 20 e o versículo 22. O 20 e o 22. Glória a Deus. Enquanto você procura aí, glória a Deus, levante a sua mãozinha santa assim, ó. Fala comigo assim: Senhor Jesus, neste exato momento, visita o evangelista Wilson. Confirma o milagre, Senhor. Arranca, meu Pai, todo o mal-estar. Todo o mal caia por terra. Dá saúde. Em nome de Jesus. Amém. Todos acharam? Então vamos lá. Os irmãos, por favor, nós vamos ler o 20 e o 22. 20 e 22. Amém? Então a igreja, no 3. 1, 2, 3. Os primeiros deixaram o quê? Os segundos deixaram o quê? Você tem coragem de deixar o quê? Pode tomar assento, por gentileza. Fala comigo assim: evangelho sem renúncia não é evangelho. É coach. Tem a palavra correta para coach, é o camarada, não é? É o quê? Então, e o que é aqui? É palestra coach? Treinamento. Amados, então vamos aqui, nós estamos falando sobre formando discípulos. Ser discípulo não é fácil. Ser discípulo não é vir à igreja, prestar um culto e pronto. Ser discípulo é muito mais além do que isso. Observa que a região que Jesus ele está, a Bíblia vai dizer aqui em Mateus capítulo 4, que ele deixa Jerusalém e vai para Cafarnaum, uma cidade beira-mar, e ele vai habitar ali. Porém, essa cidade não é uma cidade legal. É uma cidade onde estava o pessoal em trevas e assentado à beira da morte. Nós vamos observar que Jesus ele vai seguir o que o profeta Isaías profetizou, que Cafarnaum estava em trevas e a população de Cafarnaum ela enxergaria uma grande luz. Está lá em Isaías capítulo 9. E nós vamos poder entender essa profecia se cumprindo em Jesus. Mas a maneira que Jesus chega ali anunciando é uma maneira bem carinhosa. E ele começa anunciando assim: ó, arrependei-vos. Arrependei-vos. Ou seja, Jesus chega dizendo assim: vocês estão errados. Vocês estão indo na direção errada. Vocês estão em trevas. Vocês estão à beira da morte. Arrependei-vos. Muda a direção de vocês. Mas só que esta luz chega. Então nós vamos observar que Pedro, André, Tiago, João, eles já estavam acostumados com uma situação de vida, de tristeza, de angústia, de luta, de provas. A região que eles estavam vivendo era costumeira. Ver doentes, ver enfermos, ver pessoas amaldiçoadas. Era costumeiro eles poder verem alguém querendo ser melhor do que o outro, porque era uma região também de cobrador de impostos. Nós vamos também poder observar
que era de costumeiro para eles. Eles veem os fariseus. Mas só que não era de costume chegar alguém e começar a dizer assim: arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas só que nem tão pouco de costume era alguém chegar para eles: olha, deixa tudo e vem me seguir. Vocês são pescadores de peixe. Estou parafraseando aqui, tá bem? Mas vem aqui, me segue, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Olha, mas observa aqui um detalhe. E fala comigo assim: discípulo e a renúncia não anda separado. É juntinho. A pergunta nesta noite, eu já quero iniciar com a pergunta: você tem sido discípulo? Você tem sido discípulo? Só tem uma maneira de eu descobrir se eu estou sendo discípulo. Qual é a maneira? Não sabe? Você está com medo de renunciar a alguma coisa? Pode falar, fique tranquilo. Renuncie. Então vamos lá. Vamos aqui tentar buscar o significado dessa prática da rede. Nós vamos poder entender que tinha um significado. O significado dessa rede para André e para Pedro tinha um significado enorme. O primeiro significado que tinha esta rede para André e Pedro, sabe qual é? Sabe? Alguém sabe? Fala comigo assim: fonte de sustento. O que era para o significado dessa rede para Pedro e para André? Fonte de sustento. Sim ou não? A cidade era conhecida também, a cidade onde habitavam muitos pescadores. Era o trabalho deles pescarem para se sustentar. Então o que eles deixam? A fonte de sustento. Então vamos aqui aplicar nessa fonte de sustento, só para você não bagunçar a cabeça. Pastor, então quer dizer que eu, para ser discípulo, eu tenho que deixar de trabalhar. Calma, segura aí. Segura a sua vontade. Segura o teu capricho. Fique tranquilo, respira. A fonte de sustento deles até então não tinha trazido para eles alegria. Não tinha tirado eles das trevas. Não tinha tirado eles da beira da morte. Ou a sombra da morte. Até então, a fonte de sustento de André e Pedro continuavam deixando eles nas trevas e na sombra da morte. Mas agora é mais ou menos assim: ei, deixa essa fonte de sustento que não tem sustentado vocês em nada e vem até mim, que eu sou a fonte verdadeira. Quem come e bebe de mim, quem come deste pão, nunca mais terá fome. O que Jesus está dizendo para ele? Ou seja, abandonou, legal. Você deixou isso por mim, então fique tranquilo, nunca vai te faltar nada. Sabe qual é o problema? O problema é que até então eles confiavam na fonte de sustento deles. E agora chega uma apresentação para eles e dizendo: o seu socorro não vem da rede. O teu socorro não vem do mar, o teu socorro vem do alto, e eu vim do alto para te socorrer. Eles reconheceram que do alto veio o socorro deles, por isso que eles não cocheou em dois pensamentos. Ele ouviu Deus falar, Jesus falar com eles, e eles deixou imediatamente as redes. O que você tem deixado
por Jesus. A primeira coisa que André e Pedro deixou foi a fonte de sustento. Você já reparou que você e eu, às vezes, buscamos a fonte de sustento em lugar errado? Deixa eu te dizer uma coisa para você. A fonte do seu sustento não é o seu salário. Se é um cristão, se é um discípulo, a fonte do seu sustento não é o seu salário. Não é. Pastor, prova para mim, eu provo. Mateus capítulo 4. Nem só de pão, mas... Eu falei para você parar de trabalhar? Não. Nós precisamos voltar a acreditar quem é o nosso socorro. O salmista ele vai dizer algo muito interessante. Ele é a minha fortaleza, ele é o meu refúgio. Ei, quem tem sido a sua fortaleza? Quem tem sido o seu refúgio? Lembra quando você não tinha nada? Lembrou? Lembra que você chegou na igreja triste, sem nada, isolado, perturbado, angustiado? Agora você tem tudo, porque você tem Jesus. E agora você está querendo trocar Jesus por causa de coisas tão baratas? Faz isso não. Jesus é o teu tesouro. E olha, presta atenção. Está de costume. Você já percebeu que o ser humano ele tem uma facilidade de enganar a si mesmo? Eu tenho Jesus, mas do meu? E alguém tem Jesus do seu jeito? Tem como isso? Onde que encontrou isso na Bíblia? Como ter Jesus do meu jeito? Primeiro, para ter Jesus tem de ser do jeito dele. Vamos lá dar sequência. Fala comigo assim, a primeira coisa que eles deixaram, a fonte de sustento. As redes simbolizavam a principal fonte de sustento. Ao deixarem as redes, Pedro e André estavam demonstrando uma fé radical. Radical. Qual é a sua fé? Que fé é a sua? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que tipo de fé que um cristão ele deve ter? Qual? Hoje é terça-feira? Ai, Jesus. Então fala comigo assim. Se tem culto, e eu tenho uma fé que agrada a Deus, e eu posso vir no culto, e não venho, responde você. Não vai dar glória a Deus, não. Foi você que disse, não foi eu? Foi eu ou foi você? Ou eu te induzi a falar? Que tipo de fé é a sua? Porque ser discípulo é diferente. Para ser discípulo tem que renunciar. E olha, tem alguns discípulos que pensam até assim, ó. Se eu não fazer alguma coisa, ninguém vai me dar nada. Você já falou isso? Já? E tem muita gente fazendo muita coisa e não está tendo nada. Faz o que foi te proporcionado a fazer em Cristo Jesus. Deus é desequilibrado? Deus tem equilíbrio? Então, se você e eu temos Jesus, nós temos que fazer o quê? Ter equilíbrio.
E ter equilíbrio em uma balança desproporcional é um pouco complicado. Sim ou não? De um lado está pesando 90 quilos, do outro lado está pesando 30. O que vai acontecer? Pela fé, nós que pesamos 30, vai ficar tudo igualzinho. O mundo está proporcionando ganhar dinheiro, individualismo. O mundo está proporcionando você tem que cuidar da sua vida. Pastor nenhum vai te dar dinheiro e não dá mesmo, não, pastor dá dinheiro. A igreja não vai fazer nada por ti. Não vai, não. Vai passar um problema espiritual para você ver quem que vai atrás. Você vai atrás de quem? Ser discípulo, fala comigo, ser discípulo tem que renunciar. Então vamos lá. Aí tem um detalhe que aqui vai pegar muito forte nos crentes dos dias de hoje. Não todos, alguns. A segunda coisa que representava a rede. Fala assim, a vida antiga. Tem gente que quer ser discípulo com a vida passada. Mais ou menos assim, outra hora eu mentia, mas agora eu continuo mentindo. A vida antiga. Está na igreja, mas a vida antiga continua nele. Estou na igreja, mas eu continuo bebendo. Eu não, viu? Está na igreja, mas continua fumando. Está na igreja, mas continua no site pornográfico. Está na igreja, mas continua dando uma olhadinha de rabo de olho no retrovisor do carro. Está na igreja, mas continua a mensagenzinha mandando para quem não deve. Está na igreja, mas é incrédulo. Está na igreja, mas continua, infelizmente, desviado. Até está na igreja, mas não tem comunhão com a igreja. Até está na igreja, mas acha que deve ver a vida do jeito que pensa. Nenhum cristão tem o direito de escandalizar o nome de Jesus e a igreja. Está entendendo? Então fala comigo. A segunda coisa, a vida antiga. Você já deixou a rede? Tem alguma coisa antiga que está aí ainda? Tem que deixar. A fonte de sustento de um cristão não é trabalho, não é salário, mesmo que nós usamos isto para nos sustentar. Mas não é isso que é a nossa fonte. A nossa fonte de sustento se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nunca vi um justo e nem a sua descendência. Mas só que me intriga isso aqui. Como pastor, não estou aqui anunciando o que eu ouço no gabinete ou ali no escritório, nada disso. Estou aqui trazendo uma experiência. Temos aqui outros pastores. Mas é um tanto de crente mendigando. Aí eu fico assim, aí eu vou entender. Ainda continua com a vida antiga. O teu sustento não é nada deste mundo. O nosso sustento é Jesus Cristo. A nossa vida antiga já foi lançada fora. Agora é uma nova criatura. O crente que ele nasceu de novo, a mentalidade dele é outra. A mentalidade de um crente que nasceu de novo, ele enfrenta a vida como um valente. Um crente que que nasceu de novo, ele olha para a vida e ele pensa, quando eu estou falando do dia a dia. Ele olha para o seu dia a dia e ele vê Golias e ele se sente um Davi.
Ele se sente o dia a dia afrontando o Deus dele. E ele fala, mas vai cair igualzinho caiu Golias. Eu vou cortar sua cabeça ainda. Mas nós estamos vivendo um tempo onde que, infelizmente, os crentes de hoje, parece que a vida ela vai engolir eles. É um medo de tudo. Se acovarda para tudo. Se recua para tudo. Você não é covarde, você é um valente de Deus. Deus não te chamou para acovardar, Deus te chamou para enfrentar, porque quem está na frente, ele é maior do que qualquer um problema que pode surgir. E ali, nós vamos dar sequência, nós vamos poder observar, da mesma forma, também Tiago e João, na mesma representação. Mas só que tem um detalhe. Tem um detalhe aqui que implica. Tão gostoso. Fala comigo assim, pai. O que Tiago e João deixou? Tá vendo que vocês gostam de atropelar? Vocês é abençoado, hein? Deixou o barco e o pai. O barco representa a mesma coisa. Representa o sustento, porque eles reformavam barco. E também representa a vida antiga. Agora, quando chega no pai, aí dá uma balançada. Não é verdade? Nós vamos poder observar, eles sem cochear e sem dobrar o seu pensamento, eles tomam uma decisão rápida. Por quê? Porque aqui o pai representa um detalhe muito interessante. Eles deixando o pai, eles estão dizendo assim, eu não estou preocupado com a herança, que o meu pai pode deixar para mim. Eu não estou preocupado com aquilo que o meu pai pode deixar, proporcionar para mim viver uma vida futura. Porque o meu futuro está em Cristo Jesus. O pai ali está representando algo tão forte. Ele está dizendo assim, olha, os discípulos, na sua decisão. Meu pai pode me proporcionar uma profissão para me dar continuidade na vida. Meu pai pode me proporcionar uma herança futura, mas eu vou deixar ele, porque eu não estou preocupado com essa herança que a terra, que o ladrão, que a ferrugem pode consumir. Eu vou agora preocupar com a eternidade, porque veio Jesus Cristo anunciar que está chegando o reino dos céus. E agora eu estava em trevas, mas agora eu vou entrar na luz. Até então eu só estava treva, mas agora a luz chegou até mim. Mas só que tem algum probleminha aqui que acontece logo depois. Eles reconheceram, eles aceitaram, eles renunciaram. Mas só que agora Jesus andando com eles, estava tudo legal, tudo muito bom. Pensa, irmão, quem estava vivendo nas trevas, agora andar com a companhia da luz em todo o tempo. Ele enxergando milagre para tudo quanto é lado. Imagina, Pedro, André, Tiago, João. E de logo chegou Mateus. E aí começa agora a enxergar milagre. Ver milagre dali, milagre daqui. Coxo deixando de ser coxo. Cego deixando de ser cego. Paralítico andando, surdo ouvindo. Mudo falando. Imagine agora eles vendo essas maravilhas. E Jesus ensinando eles. Só que acontece algo. Jesus é preso, é crucificado e é lançado no túmulo. Correto? Mas Jesus falou que o terceiro dia eles acreditaram. Põe aí para mim, por favor. Fala comigo assim, onde nós pôr?
Todo discípulo que dê... Vamos lá, eu vou devagarzinho. Todo discípulo que deixa Jesus morrer no seu interior, volta para as práticas antigas. Vai pescar? Vamos para o texto? E aí tem um detalhe. João 21, de 2 a 12. Todo discípulo que deixa Jesus morrer dentro dele, o que acontece? Para as práticas, e ele volta para as trevas, porque ele entristece. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé. Quem estava no meio? Ei, tem muito crente no meio, não tem? Vamos lá, dando sequência? A igreja, por favor, 1, 2, 3. Vamos lá. Vai lá, 1, 2, 3. Só um minutinho. O que ele vai fazer? Sabe o que ele está dizendo? Eu vou voltar para minhas práticas antigas. Quantos? Esse negócio de ser crente é só pancada. Eu vou voltar para o mundo que lá é melhor, lá não tem gente falsa. Já ouviu isso? Eu vou ficar no meu cantinho. Não quero envolver com ninguém. Não vou envolver com ninguém. Não. E geralmente, estes discípulos que deixam Jesus morrer dentro dele, ele sempre vai formar uma embarcação. Você está entendendo? Todo discípulo que deixa Jesus morrer dentro dele, ele tenta formar a embarcação. Fica assim, ó. Tá vendo aí, Moniz? O pastor fica falando tanto isso de santidade, tanto isso disso, daquilo, mas ninguém é santo. Para que nós vamos fazer isso? É mais ou menos assim com essa fala, vou voltar a pescar. Jesus falou que ia ressuscitar, mas não ressuscitou. Eu já neguei ele lá. A tristeza dentro do coração dele dominou o coração dele. E Jesus ensinou Pedro e os discípulos a fazer o quê? A exercer a fé. Eles voltam. Já morreu a nossa fonte. Vamos buscar verdadeiramente quem pode nos sustentar a partir de hoje agora. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem crê, até depois de morto, vai viver. E eles esqueceram de um detalhe: quem estava com eles era o mestre. Volta a pescar. Toma de volta a prática antiga. Irmão, aconteça o que acontecer, prática antiga nunca mais na sua vida. Seja o que for que estiver acontecendo, preste atenção aqui. Prática antiga na sua vida nunca mais. A prática antiga na sua vida acabou. Nós estamos vivendo um tempo de algumas pessoas está vivendo um Deus diferente. Um Deus que fala e desfala. Deus manda permanecer e logo depois a pessoa já não permanece mais e diz que Deus está dirigindo para
outro caminho. É um Deus que engana tanta gente que não é o Deus, nosso Deus, não. O Deus da Bíblia não engana. Ele fala, ele cumpre. Mas fala assim bem forte para você ouvir, não é para mim ouvir, é para você ouvir. Fala comigo assim: o problema que eu não sei renunciar. Esperar é o quê? Esperar é renunciar à sua vontade. Não é no seu tempo, é no tempo dele. Eu tenho observado os dias de hoje, parece que Deus não fala mais, não, hein? É só assim que... Não, pastor, meu coração se alegrou. Coração está alegre? Que bom. Cuidado, que através dessa decisão pode vir uma tristeza profunda. E o bom que a Bíblia vai dizer aqui, o quê? Enganoso. Você tem sido dirigido pelo seu coração? Irmão, dá trabalho ouvir Deus, irmão. Como assim, pastor? Dá trabalho. Você tem de orar, ele fica em silêncio. Você ora um mês, você ora 2 meses, está em silêncio. Dá trabalho. A graça, ela é de graça. Ok? Mas não é barata. Você ora, Deus não fala, mas Jesus, eu preciso de uma resposta, e Deus em silêncio. Eu estou desconfiado que Deus quer que eu ache. Sua palavra não tem poder para dizer haja. Então fica quietinho. Dá uma olhadinha no seu pé. Tem rodinha aí? Tem rodinha? Se tiver rodinha, se te colocar na descida, tu vai. Mas seu pé não tem rodinha, meu filho. Você está na descida, então fica quietinho onde você está. Está entendendo? Então vamos lá. Eu disse o que mesmo? Que os seus pés é um crente que anda para lá e para cá. E não sabe o rumo, não sabe a direção. E Deus está falando em tudo. Fala comigo assim: barriga cheia também dá sonhos. Dá sonhos. E olha, é um sonho até legal. Sonha com anjo. E às vezes a barriga não está cheia de comida. Está cheia, sabe do quê? O Deus deles é o próprio vento. Está na hora de você parar de sonhar e esperar Deus falar. Pastor, mas nós somos movidos por sonhos. Eu sou movido por Deus. Não sei você. É Deus que nos movimenta, nos dirige. É lógico que ser dirigido por Deus é como eu estou dizendo. É um pouco complicado. Nós queremos tudo na hora, sim ou não? E nós estamos em um período de tudo fazendo-se muito, e isso acostuma. Vamos lá. No tempo assim do pastor Adriano, que não é o meu tempo, irmã Simone, para você ligar a televisão, você tinha de ligar ela pelo menos uns 30, 40 minutos antes. Aí você ligava, ela ficava preta com a tira branca no meio. E aí tinha o HF que chamava. Você ligava ele, era bom para funcionar, dava um tapinha assim, ó. Aí não pegava no primeiro, parecia aquela... Pronto, pegou.
Aí você voltava para sentar no sofá ou na cadeira ou onde for, para poder assistir um jornal. Ou senão ia lá na antena, mexia para um lado, mexia para o outro. Os filhos mais novos que sofriam, né? Aí, de repente, surgiu as antenas mais tranquilas. Você põe um bombril dentro de casa, estava tudo resolvido. Lembrou do seu tempo? Lembrou, irmã Simone, pastor Adriano? Tinha não, minha filha. Mas assistia na vizinha, né? Esses crentes da moda antiga era pior ainda, pastor. Mas observa que tinha um detalhe. Hoje é tudo muito rápido. Você quer assistir uma televisão, a primeira coisa que você faz é assim, e o microfone já fica na beira do som. O telefone. Estou trocando aqui. O telefone, o controle fica onde? É o comando, né? É o comando. O comando já fica ali no braço do sofá. Não precisa da tapinha. E detalhe, se não pegar, é só para ligar para os técnicos da informática. Lá em casa tem um problema sério. Não vou nem falar quem ligou. Não está pegando a internet. Cadê o batera? Porque nós queremos tudo muito rápido. Mas olha aqui, com Deus não tem essa rapidez. Com Deus não atrasa. É na hora dele. Quando nós dizemos assim, Deus antecipou, é uma linguagem humilde nossa. Deus não antecipa e nem tarda. Ele faz no tempo dele. É no tempo dele. Se você estiver sendo um discípulo, você não vai viver no seu tempo. Você vai viver no tempo de Deus. O tempo de Deus não causa dor. Eu estou falando de dor de perca. O tempo de Deus traz paz, traz gozo, traz alegria. O tempo de Deus é melhor do que o seu tempo. Tudo que é antecipado causa problema. Tudo que é antecipado. Já comeu uma comida mal cozida? Já? Dá problema, não dá? É ruim. Deixa Deus fazer o que precisa fazer no tempo dele para te abençoar. Seja um discípulo que está esperando ele fazer a vontade dele. Você quer perfeito? Então deixe que o perfeito faz do jeito que ele quer fazer. Amém? Então vamos lá, vamos dar sequência no texto. Porque o que acontece? Pedro e os discípulos voltam para a prática antiga. Mas só que aqui descobre, só tem um nu. Você sabia que tinha um nu aqui? Nu. Ele se sentiu? Vamos dar lá a sequência no texto, vamos lá. Vou pescar, disseram-lhe eles também. Nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada. Tem muito crente que não está apanhando nada. E sendo já amanhã, quem apareceu? Apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram o que era. Deus está falando e está dizendo assim, isso é coisa de homem. Deus está revelando, Deus está bradando, a mensagem é dura demais. Mas na glória não. Não precisa disso tudo. Como que vai achar que precisa, se não está conhecendo Jesus? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Esses homens aqui, eles andou literalmente com Jesus. Eles pegaram na mão de Jesus.
Eles abraçaram Jesus. Eles comeram com Jesus, irmão. Literalmente. Eu acho que não tem aqui ninguém há mais de 2000 anos aqui, tem? Ai. Você está conhecendo Jesus? Quando nós conhecemos Jesus, a primeira coisa que nós vamos olhar não é por mão direita e nem para a esquerda. Para quem? Quando nós conhecemos Jesus, para quem que vamos olhar? Você está olhando para você? Ou você está olhando defeito demais nos outros? Olhou defeito demais nas pessoas, está afastado de Jesus, não está reconhecendo de Jesus. Achou defeito no irmão, está longe de Jesus. Pastor, mas não é assim não, é normal eu achar defeito. Sim, o problema não é você achar defeito, o problema é que você só acha defeito nos outros. Não é. Irmão, se você olha no espelho lá, você vai ver que tá faltando um cabelo aqui, tá faltando um cabelo assim. Esse dia eu tirei uma foto lá com a pastora, fui fazer um vídeo, eu mandei errado. Você não pega que é vídeo não. O Herbert. Eu vi hoje que eu mandei errado. Você viu o vídeo? Glória a Deus. Eu apaguei já. Aí eu vi que tinha um negócio, a barriga estava saliente. Falei, ué, esse negócio está errado. Eu não tinha visto ainda, porque a foto geralmente pega de frente, quase não vê. Quando pega de lado, dá o problema. Entendeu? Foi a Rebeca. Vamos lá. O problema é quando você encontra defeito nos outros e não encontra em você. Porque quando você olha para você, você vai ver que tem uma trave no seu olho, precisa ser tirado. O cisco no olho do irmão não está incomodando ninguém. E aí, tem gente que pensa assim, o pastor está jogando indireta para mim. Eu não estava lá quando o Espírito Santo estava inspirando os irmãos para escrever a Bíblia, não, irmão. Está na Bíblia. Eu só estou sendo um canal aqui. Então vamos lá, dar continuidade aqui. Volta lá, nós paramos na onde? No 4? E saindo já amanhã, Jesus não apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Esse aqui é forte demais. Não conhecer que é Jesus, andou com Jesus, comeu com Jesus. Deitou no colinho de Jesus, irmão. Não sente o cheiro de Jesus. Jesus é cheiroso, é lindo, é maravilhoso. Mas assim somos nós, muitas das vezes nas nossas atitudes. Sim ou não? Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Aqui ele falou tranquilo. Responderam-lhe, não. E ele lhe disse, lançai a rede à direita. Você viu que até Jesus é da direita? Reparou? Se tem alguém da esquerda, fique tranquilo, eu só estou aqui na Bíblia, viu? Fique tranquilo, esquerdista. Estou falando que Jesus está falando aqui. Amém? E se é esquerdo, então ele tem que se converter, porque Jesus é direito, nós temos que ser igual a ele. Ainda bem que eu estou em Portugal, né? Vamos lá, vou deixar vocês lerem. Leia aí, por favor. 1, 2, 3. Você viu que até então
que Jesus não estava, não tinha pegado? Quando você encontrar um esquerdista, você manda ele ler esse texto, tá bom? Você viu que não encontrou, não pegou nada. Jesus não estava no negócio. Tem muita gente que não tem Jesus no negócio e não está pegando nada, e não vai pegar nada. Jesus entrou, o que aconteceu? Deu trabalho até para arrastar, para tirar. Jesus está lá nesse negócio seu? Jesus está lá na casa? Jesus está na sua decisão? Jesus está na sua vida? E é assim. Nós chegamos na igreja, nós não tinha nada. Eu não tinha nada. O que Jesus fez? Me deu tudo. Eu não estou falando de coisas. Deus me proporcionou Jesus. Me deu Jesus. Pastor, me prova que Deus deu Jesus para nós. Tudo bem, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Pronto, está resolvido. Vamos lá, continua. É o próximo? Próximo, 7. Agora, vamos lá. 1, 2, 3. Cadê o 7? Chegou. Vamos lá. 1, 2, 3. Só um minutinho. O que ele fez? Cingiu-se com a... Ele se vestiu com a túnica, porque estava... Todo aquele que nega Jesus, ele perde as vestes de santidade. Todo aquele discípulo que desobedece à lei, à ordem de Deus, ele se sente nu. Ele perde as vestes de santidade. Nu. Não, pastor, é porque estava pescando, estava calor, mas estava nu. Crente não foi amado para andar nu. Pastor, se eu for para a praia, eu posso tirar a camisa? Eu não. É crente na igreja e lá não? Esse dia eu cheguei na igreja, tinha um obreirinho aí. Pai do Senhor, pastor. Não te dou Pai do Senhor enquanto você não vestiu a roupa. Ei, nós somos de Jesus, irmão. Deus não chamou para nós estar nu espiritual, não. Pedro se sentiu nu. E é gostoso toda vez quando a palavra é pregada, a pessoa se sente incomodada, ela está dizendo assim, eu estou me sentindo nu. Toda vez que alguém sai da igreja dizendo, o pastor jogou em direto, está dizendo, estou me sentindo nu. Ai, vou falar também. Toda vez que o sermão é dirigido por Deus, você fala assim, é duro demais. Será que você não está nu, não? Porque quem está vestido espiritualmente vai dizer, ô glória! É assim mesmo, Senhor, fala comigo. Nós estamos vivendo num tempo onde só tem crente mimado. Filho mimado é fraco. Não resolve situação. Todo filho mimado. Você já viu filho criado por vó? Tem alguém aqui? Vocês olham para o irmão, vocês veem o quê? Vou perguntar para a igreja, não. Filho mimado dá problema. Filho mimado não aceita, não.
Vó, você já viu vó? Dá tudo. Mas você merecia, mas você também, não acho que nem para neto você serviu muito. Lá no mundo, lá, misericórdia. Irmão, filho criado com vó é uma benção. Tem tudo, tem tudo, tem tudo. Você já viu vó briga, grita, fala, mas tá, quem manda quem é? Mas vamos dar sequência aqui para nós não perder o foco. Vamos lá. Nós observamos que Pedro ele se sente nu. Ele reconhece que ele está nu. Ele se sentiu nu. É assim que geralmente nós devemos nos sentir diante do Senhor. Porque ele nos desnuda. Ele mostra quem realmente somos, de dentro para fora, de fora para dentro. Não adianta chegar mascarado na igreja e dizer glória a Deus, falar em língua estranha, profetizar. Ele está sabendo e ele vê do jeitinho que nós somos. Sabe qual é o problema? Toda pessoa que está nu, ele foge de Jesus. Sabe o que Pedro fez? Foi para o alto mar. Está aí no texto. Continua. E os outros discípulos foram com o barco porque não estavam cheio de... Continua o texto. Continua. Agora coloca lá em Gênesis, capítulo 3, versículos 6 a 11. Ih, meu filho. Não é? Todo incrédulo ia pensar isso mesmo. Não, o Rodrigo. Eu estou falando do texto, ô Jesus. Não, mas o momento que eu estava vivendo... Espera lá, presta atenção aqui, meu filho. O momento que eu estava vivendo era de incredulidade. Vamos lá para a leitura. 1, 2, 3, esses meninos viajam. Vai. Não, peraí, por favor. 3, 6. Versículo 6. Aí, vai lá. 1, 2, 3. Conheceu que estava o quê? Nu. Mas como que eles conheceram que estavam nu? Por quê? É porque eles é desobediente. Desobedeceu, comeu o que não devia comer. Fez o que não devia. Você entendeu? Por isso que muitos de nós viemos ao culto e não sentimos nada. Deus falando, Deus mostrando, Deus revelando. A pessoa entra na igreja e sai nu da mesma
E sai escondendo, esconde de Deus no meio da igreja. Usando glória a Deus do irmão, o fervor do outro, para se esconder. É mais ou menos assim, ó. A gente está aqui no altar, tem algumas pessoas, vou falar pessoas, tá? Que elas ficam espiritual em alguns momentos do culto. Pergunto, qual momento, pastor? Um dos momentos que alguns desses tais fica mais espiritual, levanta a mão, glória a Deus. Primeiro momento era o momento do louvor. A Meire ali está ali soprando, eu entendi. Fala assim, segundo momento. No momento do dízimo e da oferta. O obreiro está passando e a pessoa está assim. Mas é uma espiritualidade. Já reparou, pastor? Você está rindo, né? Qual que é o próximo, meu filho? Ah, quando a mídia está passando, boa. A mídia está passando. Enxerga a irmã vindo de lá, fala, vai tirar foto. Tem alguns que às vezes eu nunca vi, mas você vai saber, né? Só para ver assim, perceber que está chorando. Irmão, que hipocrisia. Não tem. Se não tem para dar, para oferecer, não oferece. Para de mentira. Discípulo, ele é verdadeiro. Ele é o que ele é. Ele se apresenta do jeito que ele está. Não existe evangelho, vem como está e fica como está. Não existe tipo de evangelho, não. Evangelho vem como está e verás como vai ficar. Hoje, não todos, porque hoje no Brasil tem muita igreja séria, a glória do nome de Jesus. Mas muitos lugares que eram sérios, de referências, se perderam. Pastores honestos, homens de Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu aceitei Jesus, tinha a ver, logo no começo que eu aceitei Jesus, eu tinha temor de chegar perto do pastor Lindomar. Temor. Homem de Deus. Hoje as pessoas chegam de qualquer jeito, falam de qualquer maneira, não respeita. É umas brincadeiras assim. Nenhum pastor é melhor do que ninguém. Não estou falando diferente. Mas nós temos que entender que pastor é a autoridade de Deus na terra. O linguajar que nós usamos com o pastor, nós não usamos com o irmão. O irmão, às vezes você brinca. E aí, cara? O pastor... Cara... Já que de ensino, tá entendendo bonitinho? Vocês acreditam que já venceu meu horário? Já venceu. Mas deixa eu parar aqui. Você viu que Adãozão ali, ele fugiu? Você viu? Por que ele fugiu? Mas quem falou que ele estava nu? Olha a pergunta. Continua o texto para nós finalizar e logo na próxima terça-feira nós vamos dar sequência. Vamos lá, continua o texto. Vai lá, Júlia, por favor. E chamou o Senhor. Só um minutinho. Jesus mandou chamar quem? Jesus chamou, Jesus lá atrás, volta lá. Jesus mandou chamar? Deus chama? Vamos lá, continua.
Só um minutinho. Todo discípulo que ele não tem o ato de obediência a Cristo e tem o ato de desobediência, ele volta à natureza adâmica. Vou repetir. Todo discípulo que não obedece a Cristo, conforme a palavra, ele volta à descendência adâmica do pecado. Por isso que se sente nu. Nós, quando entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, nós recebemos uma nova vestimenta. A vestimenta que Adão fez, foi de folhas. E quando Deus chama ele, Deus preparou a vestimenta para eles, de pele de animais. Agora, preste atenção num detalhe. A vestimenta que Cristo preparou para os discípulos é diferente. A vestimenta que Cristo preparou para mim e para você é diferente. A vestimenta veio pelo sangue do Cordeiro. São vestes novas, são vestes de purificação, vestes de santidade, são vestes de santidade ao Senhor. Agora eu quero fazer uma aplicação aqui para nós. Se chegar uma pessoa no meio da igreja, você vai se sentir como? Envergonha? Quando Deus começa a falar, você fica com vergonha? Fica com medo? Como que está a sua vida espiritual? Estão dizendo e estão influenciando, porque no meio do povo de Deus hoje tem falsos profetas, tem falsos mestres. A palavra de Deus não mudou. Ela é poderosa. Ela é eficaz. A palavra de Deus é como uma espada. Você já cortou o dedo? Já chegou a cortar o dedo assim? Fez algum corte profundo? Doeu. Alguns dói, outros não, né? Mas quanto o corte mais fininho é, mais dói, não é? Não é? Você sente, não é? Se a palavra vem e você não está sentindo, tem dois resultados. Não tem só um resultado. Se não está sentindo é porque está morto. É. Agora, se está sentindo e está doendo, não acha ruim não. Fica feliz. Fique sobre os pés. Ô Jesus, esse estudo está legal, viu?